Fé em Ação. E já vou pedindo o seu like, já vou pedindo que compartilhe, porque o evento de hoje, o episódio de hoje é impactante. Para você que não acredita no mundo espiritual, você vai conhecer a história do Júnior, esse homem que é um homem de Deus, e ele tem uma história fantástica pra gente, mas não é história de carochinha. O fantástico não é história de carochinha. É o que ele viveu e que muita gente vive, mas não sabe o que é que está acontecendo. Hoje, esse homem de Deus vai falar para você entender que o mundo espiritual existe e tem uma força nesse mundo espiritual. A palavra tem poder no mundo espiritual. Tudo na paz, Ju. Pois é, Ju, muita gente não acredita no mundo espiritual. E ele é muito real na vida de cada um que aqui está. Não só na minha vida. Hoje eu vou contar uma história que para muitos parece ser fábula, parece ser conto, mas eu passei, eu presenciei. Tudo que eu falar aqui foi uma situação que eu passei ao longo de 4 anos. Hoje eu estou, em 2020 eu me converti, eu vou entrar nisso ainda, mas eu vou dar um pequeno resumo. Ao longo de 4 anos, tudo que eu passei em relação à espiritualidade na minha casa, no meu relacionamento e na minha família. Então, para as pessoas que não acreditam, saibam que o mundo espiritual é real. Tudo que é ligado aqui nessa terra, material, é ligado no mundo espiritual. E está tudo interligado para fazer com que a gente venha se destruir. Como? Se afastando da presença de Deus. Quando a gente se afasta da presença de Deus, automaticamente a gente já está destruído. A questão é o tempo que isso vai acontecer. Se a gente hoje chegar a morrer longe da presença de Deus, nós seremos condenados. Eu achava que estava salvo. Eu achava que a vida que eu levava não era uma pessoa, digamos que, malvada aos olhos da sociedade. Matar, roubar, esse tipo de maldade que a gente acha que é a maldade irrelevante. Nada disso aconteceu na minha vida. Eu tive uma vida como todo jovem leva, de curtição, de desejos, saciar a vontade e fazer o que bem quer, sem se preocupar com as consequências que isso poderia causar. Sou casado hoje, sou casado há 8 anos, vai fazer 9 agora. 4 anos de evangelho cristão. Glória a Deus. E 5 anos levando, no meu casamento, levando uma vida conforme o meu querer, conforme a minha vontade. Achando que estava correto, achando que agradava a Deus, achando que estava levando uma vida normal como todo mundo leva. Sou de família, minha família foi criada no evangelho, eu fui criado no evangelho. Sou casado, minha esposa, ela foi criada no espiritismo e Deus uniu a gente. E a gente passou por uma situação muito delicada na vida da gente. Tudo que eu contar aqui é experiência minha, foi o que eu passei. Júnior, o espiritismo é o do Allan Kardec ou do Candomblé? Não, é assim, o espiritismo que a minha esposa veio era do Allan Kardec. Mas assim, no mundo espiritual, Ju, isso é só uma ferramenta utilizada. Tanto, eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando para descredenciar a religião de ninguém, não estou querendo que ninguém acredite no que eu vou falar, nem estou aqui para transformar isso numa crença. Eu estou simplesmente contando o que eu passei, as experiências que eu tive e como o mundo espiritual ele reage para que as pessoas acreditem que existem vários caminhos à salvação. E a verdade é que não existe. A verdade é que só existe um caminho à salvação. Está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai. O Pai Criador, o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou tudo, que criou a mim, que criou a você. Então assim, só existe um caminho para Ele, para chegar até Ele, que se chama Jesus Cristo. As pessoas hoje procuram, digamos que, saciar o próprio desejo querendo acreditar no que quer. Eu sou uma pessoa boa, eu não pratico nenhum tipo de maldade aos nossos olhos. Aos nossos olhos, nós somos pessoas boas, que a gente não pratica o mal. Mas aos olhos de Deus, a palavra está escrito que todos nós somos pecadores e por isso estamos destituídos da glória de Deus. Mas por amor a nós, Jesus Cristo se sacrificou. Então assim, as pessoas hoje procuram mascarar o que acontece, tentando saciar a sua própria vontade,
querendo acreditar que aquilo que ela está fazendo vai levar ela ao Criador. Na realidade, está querendo se esconder atrás da palavra, pondo o seu desejo Acima de qualquer coisa. acima de qualquer coisa, mas quer se justificar na Bíblia, na Bíblia, palavra do exato. Senhor, né? E assim, e pessoas, não só na religião, eu vou usar o termo religião evangélica. Não só na religião evangélica, mas em cada religião que cada um cultua hoje, procura mascarar o que precisa realmente ser feito, o que... Exemplo, hoje nós cristãos temos 2 mandamentos principais que Jesus deixou. Foram 10 mandamentos, mas quando Jesus veio no Novo Testamento, ele deixou 2. Que o primeiro é amar seu Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Então assim, quando você cumpre esses 2 mandamentos, você Está cumprindo os 10. está cumprindo os 10. Só que é difícil você amar o próximo como a si mesmo. Para você amar o próximo como a si mesmo, você tem que ter um nível de maturidade muito grande para você não mascarar a situação. Vou dar um exemplo. Uma pessoa agiu errada com você, te distratou. Essa pessoa, você como ser humano, como pessoa, vai ficar chateada, vai ficar triste. Como cristã também, você vai ficar triste pela situação que aquela irmã, ou irmã que eu falo só um modo de falar, todos nós somos irmãos. Porque essa pessoa te distratou. Como é que você vai conseguir amar uma pessoa dessa que te distratou dessa forma? Então, não é só o amar de dizer eu amo, só da palavra para fora, mas é o que está no seu coração. Se você só ama essa pessoa para seguir o que está ali na Bíblia, o mandamento, você já está errando. Você tem que seguir aquilo sim, em primeiro lugar. Mas você tem que, Senhor, o Senhor viu que essa pessoa agiu comigo de uma forma... É difícil, não desejo o mal dela, mas quando essa pessoa precisar de você, qual atitude você vai ter com ela? Não é um precisar de chegar na sua casa e precisar de um prato de comida, ou... Às vezes é só uma palavra, Às vezes, exato. E naquele momento que você vai dar a palavra a essa pessoa, é onde o mundo espiritual vai agir. Para que você... E aí, Ju, você lembra como foi que ela falou com você? Você lembra que ela lhe distratou? O diabo ele não tem poder sobre a nossa mente, de ler a nossa mente, mas ele tem poder de induzir. Ele vai lembrar você o que ele fez através daquela pessoa na sua vida. Lembrando que a sua luta não é contra aquele irmão. Não é contra a carne nem contra o sangue. A sua luta é contra As príncipes. A Bíblia fala principados e potestades. Contra forças espirituais da maldade. Ó, se a gente parar para pensar direitinho e a gente der o nível de interesse a esse texto, veja só. Nós seres humanos somos muito arrogantes de nos achar melhor e acima de qualquer coisa. Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu, Júnior, acredito que é numa forma assim, de cabeça, tronco e membros. Mas ele não só criou nessa imagem. A imagem e semelhança é que ele nos criou com o caráter dele. O DNA, né? O Para caráter adorar. de Deus, para que a gente venha agir como Deus age, com o nosso irmão. Então assim, quando a gente hoje coloca a nossa vontade acima de qualquer coisa, a irmã que lhe feriu, lhe distratou, para não fazer a vontade de Deus, exemplo, você vai observar o que a pessoa agiu contra você, que ele machucou, e você vai colocar isso acima da vontade de Deus, porque é ser humano. Tipo assim. Quando a vontade de Deus é que a gente perdoe. Eu sei que é difícil a gente perdoar e ficar com aquela pessoa, mas vamos perdoar, orar por ela, a hora que precisar a gente está lá para ajudar. Pois é. Mas complicado ela lá lidar e eu com aqui, né? isso. A Bíblia não manda a gente conviver com quem nos machucou, a Bíblia manda a gente amar. Se essa pessoa precisar, você está disposta a servir a ela. Mas a convivência é uma outra história. Mas eu não vou entrar nisso agora. Vou contar uma história aqui agora. Eu quero que você leve isso como uma história. Mas isso que eu vou contar agora é o que eu passei. Mas entenda como se eu estivesse contando uma história de ficção para você. Mas saiba que toda palavra que eu falar aqui, eu presenciei, eu passei, eu vivi. Chegou um momento na minha vida, Jô, que
A gente estava no fundo do poço. Estávamos financeiramente destruídos. O relacionamento estava destruído. Sentimentalmente, digamos assim. Não por falta de amor. Nada por conta disso, mas por conta da situação que a gente estava naquele momento. A gente tinha vindo de mudança, estava morando numa casa que hoje é uma casa de família, sempre foi uma casa da minha família, uma casa de herança, que sempre aconchegou todos da família. Várias pessoas moraram nessa casa. E devido a uma situação financeira complicada, a gente se mudou para essa casa. Chegando lá, a gente estava vivendo normal, trabalhando, e com aquelas dificuldades que todo casal tem. Só que o clima dentro dessa casa estava muito pesado. Eu não estou dizendo que a casa tem algum tipo de maldição, funciona também. Tinha também, mas não é isso. O peso maior estava na gente porque a gente levava uma vida conforme o nosso querer. Que regressa, né? Aquelas coisas que o mundo gosta de dar e a gente conforme gosta a nossa de praticar. vontade. A gente não obedecia o que deveria ser obedecido, o mínimo possível. Então, assim, ajudar o próximo, 10 centavos no sinal, eu estou ajudando. Só um exemplo, um prato de comida, eu já estou ajudando. Deus não precisa de você para ajudar. Isso é útil, sim. Mas isso aí você está fazendo não é para ajudar o próximo, é para alimentar a arrogância que você tem dentro de você. E dizer assim, ó, eu estou fazendo a minha parte. A sua parte não é essa não. A sua parte, melhor do que você dar 100 quentinhas numa noite a 100 mendigos na rua que precisam, a sua parte melhor é você tratar melhor a sua esposa, tratar melhor o seu irmão, o seu vizinho, principalmente aqueles que lhe feriram. E tem gente, bom que a palavra já nos diz, né? Que a nossa salvação não é pelas ações. Pelas nossas ações. Porque senão a arrogância vinha e, como você falou, e alimenta, né, o ego. É. Quando você faz assim um exemplo, vou dar um exemplo, você chega ali na beira da lagoa, onde tem muita família carente, e você leva... Dá o sopão. Dá o sopão. Eu gastei 3 mil reais para fazer esse sopão. Eu estou fazendo a minha parte. Não, você está alimentando. É bom, é válido isso. Mas você não está só alimentando as pessoas, você está alimentando a sua arrogância. Você está alimentando o seu ego. De achar que só fazendo aquilo, você já está fazendo demais. Já tem uma escadinha para chegar no céu, não, né? Não tem nada a ver isso não. A fé, a salvação vem pela fé. Agora a fé sem as ações ela é morta. É verdade também. Entendeu? Então assim, quando você realmente tem fé em Deus, quando você realmente tem fé naquilo que Deus ele manda você fazer, na palavra dele, automaticamente as ações vêm. Porque assim, não tem como você seguir aquilo ali, que está escrito ali, só o obedecer, sem se movimentar, sem atingir o próximo. Você precisa atingir o próximo. A Bíblia diz que se você é uma figueira que não dá fruto, por mais bonita que você seja, você será arrancada. Porque você não está produzindo. Não adianta. Deus não quer só salvar você. Deus ele quer alcançar o seu círculo de influência, as pessoas que estão ao seu redor. Comigo não foi diferente. Eu estava em casa uma vez. Tipo assim, essa casa que a gente mora hoje, que aconteceu tudo isso, era uma casa que ela vivia, ela por um tempo, ela serviu de depósito. Muita coisa era guardada da minha família. E quando eu fui morar lá, para não ter nenhum tipo de problema, eu acabei deixando essas coisas lá, achando que só era... Entulho. Entulho, depois eu vejo isso. O que é que acontece? Coisas sobrenaturais aconteciam nessa casa. Veja só. Tudo isso que eu vou falar aqui, como que eu posso tentar te explicar? Soa como se fosse uma invenção, uma história de carochinha, uma fábula. E por um tempo, Jô, eu vou ser honesto a você, que eu achei que eu estava vivendo uma história mesmo. Exemplo, chegou um momento da minha vida que eu achei que eu estava ficando louco. De verdade.
porque foram, nesses 3 anos, 4 anos, várias coisas aconteceram. E algumas pessoas presenciaram, outras pessoas, umas presenciaram mais a fundo, outras presenciaram um pouco distante, mas algumas pessoas presenciaram. E assim, eu não vou citar nome de nenhuma pessoa, até porque eu não falei com nenhuma delas, e pode ser que alguma não... Quem presenciou prefere até não falar, não fingir que não... É tipo assim, a história da imaturidade. Você prefere não acreditar naquilo que você viu, os seus olhos viu, você presenciou, você sentiu todo aquele movimento, mas você prefere não acreditar, porque não foi com você, mesmo você estando lá. E às vezes, vamos dizer, não é nem por não ser com a gente, é porque não quer, às vezes, participar, e sabendo também que às vezes já aconteceu com a gente, mas a gente quer se sair disso como não fosse besteira isso. Na verdade, às vezes as pessoas acham tudo isso normal. Pois o que acontece é coisa normal, sendo que não é, porque o sobrenatural existe. Real, é muito real. Então, João, algumas pessoas presenciaram um pouco desse processo, que levou 3 anos para... Eu creio hoje, em nome de Jesus, que eu já estou liberto, minha esposa já está liberta. Agora sim, precisamos nos libertar todos os dias de nós mesmos. É verdade. Porque a vida é uma luta diária e não indica que acabou. Porque eu passei, não indica que eu vou passar de novo. Só basta eu retroceder de novo. Se eu recuar de novo, eu vou passar por isso de novo. Só que Deus já me mostrou. Pessoas presenciaram isso, pessoas íntimas. Algumas pessoas que não são tão íntimas, mas se Deus permitiu presenciar naquele momento é porque tinha alguma coisa para alcançar essa pessoa e para aprender. O meu casamento ele estava fracassado, estava no fundo do poço. O meu relacionamento ele estava fracassado, o meu financeiro estava fracassado. A gente chegou a passar dificuldades, tanto financeira como de alimento, dificuldade no nosso relacionamento. Então assim, e a gente sem entender, porque aparentemente a gente era uma pessoa boa. Por que, Deus, acontece isso com a gente? Por que acontece coisas ruins com pessoas boas? Porque cada um tem essa visão de si próprio. Tem essa visão de que nós somos pessoas boas, que não precisamos de nada nem de ninguém. Isso é um erro fatal. Porque o mundo espiritual ele age para que você fique só. Você é mais vulnerável quando só. Então a gente estava em casa, eu escutava barulhos estranhos dentro de casa, como eu te falei, uma história pesada, surreal, inacreditável, mas eu passei. Cada palavra que eu falar aqui, eu passei, eu senti, eu vi, eu estava lá. Então assim, na minha casa eu escutava barulhos estranhos e eu tendia a não acreditar na espiritualidade, então eu brincava até às vezes. Exemplo, uma porta se arrastar, aí eu falava, passa e fecha a porta. Mal sabia eu que isso era dando legalidade para que eles agissem mais naquele lá. Só que eu não sabia, eu não tinha experiência com isso. Antes de morar nessa casa, essa casa era do meu avô. E meu avô ele era espírita também, só que ele veio de um espiritismo não do Allan Kardec, um mais a fundo. A ponto de que quando ele dormia em casa à noite, ele falava uma língua extinta. A gente não sabia, achava que era só sonambulismo, de fato. Mas aí passou, meu avô faleceu, a casa serviu como depósito. Depois de 8 anos, a casa abandonada, devido a uma situação financeira, eu fui morar lá nessa casa. O que é que acontece? Estava eu e a minha esposa dentro de casa agindo normal, a gente já estava numa tensão muito grande, feito encostar 2 fios. Quando ela estava no quarto, eu tinha que estar na sala. Quando ela vinha para a sala, eu subia para outro pavimento da casa. Era como se a gente não pudesse ficar junto. Então, a gente já estava passando por uma situação no relacionamento. O financeiro já estava destruído. A gente estava tentando trabalhar da forma que dava, mas dificuldade, mãe ajudava, pai. Então, recebemos ajuda até de um amigo que Deus usou uma pessoa, não estava nem servindo a Deus, mas Deus usou uma pessoa improvável, que a gente nem imaginava, chegou na nossa casa e nos deu uma cesta básica. Deus é lindo. Fiel. E eu nem servia a ele, tá? Então, assim, a tensão estava muito grande dentro de casa, entre eu e ela. O que aconteceu? Uma vez eu estava em casa, deitada, a tampa do vaso caiu sozinha. A minha casa circula vento, mas não nesse ponto. Eu que gostava de mascarar e não acreditar na realidade, fingia que é o vento, é a porta, é o cachorro, é qualquer coisa. Era qualquer coisa
Só não era espiritualidade. Porque eu não passava por isso, eu não acreditava nisso. Então o que é que acontece? Uma certa noite a gente estava dormindo e, como eu disse, antes de entrar nessa parte dormindo, eu fui criado no Evangelho, eu fui criado em escola bíblica, eu fui criado escola de férias evangélica. Todo domingo a gente estava na igreja, durante a semana fazia parte do coral, todo tipo de coisa. Quando eu cheguei nos meus 15 anos foi que eu debandei. Desandei, não ia mais para a igreja, minha mãe continuou indo, meu pai ia também na medida do possível, mas eu debandei, decidi viver a minha vida. Tive alguns relacionamentos e hoje estou com minha esposa, casado para a glória de Deus. Mas nem sempre foi assim, Ju. A felicidade hoje alcançou a gente hoje. Porque Deus, ele entrou na nossa vida e começou a nos mostrar qual é a verdadeira felicidade. E não é a felicidade da sexta-feira, sextou, essa não é a felicidade. E a gente tinha essa ilusão. Então, certa noite, há 5 anos já de casado, 4 anos de casado, a gente estava dormindo. E como eu fui criado no Evangelho, né, eu já tinha ouvido falar sobre espiritualidade, mas como criança, então eu passava despercebido. Aí voltando, a gente estava dormindo e a minha esposa sentia uma presença no pé da cama. Acordou assustada, eu achei que era alguma coisa. Aí ela disse, tem um homem aqui no pé da cama. Quando eu abri o olho, o que eu olhei no pé da cama não tinha nada. Mas o que eu senti, só eu sei explicar. Então eu me arrepiei todinho, senti a presença, uma presença negativa, e disse, meu Deus, não tinha tanto relacionamento com Deus para orar, para repreender, para pedir ajuda sobre esse Deus. Em nome de Jesus, me ajuda, o que está acontecendo? Passou. Estava em casa com 2 amigos meus, a noite passou, né? A gente acordou, fingiu que nada aconteceu. Estava em casa com 2 amigos meus, a gente estava conversando e um colega meu pegou o celular e estava mostrando um vídeo a outro colega meu de um pastor repreendendo um demônio em um rapaz. Aí disse, esse aqui é fulano de tal. Tu não conhece o rapaz? Eu desconheço, aí fui olhar, né? Aí eu olhei e disse, realmente esse pastor aqui é usado por Deus. Amém, né? Aí passou. Isso foi o primeiro acesso que eu tive, olha como as coisas são, tá? Foi o primeiro acesso que eu tive em ver uma pessoa possuída, manifestada, dessa forma, sob influência do inimigo, do mal. E também o que eu venho a entender, desculpa, Não, tudo bem. O que eu venho a entender aconteceu isso na noite anterior, depois veio os seus amigos e Deus usa o seu amigo para lhe mostrar que não é cristão, que não serve a Deus, não frequenta nenhuma igreja, ele só foi ponte de acesso para me mostrar um vídeo. Você vai entender depois a conclusão sobre esse vídeo. E o que Deus queria lhe mostrar que existe o mundo espiritual e que alguém poderia trabalhar nisso para lhe ajudar. Então, aí, seguindo no assunto. Depois que eu vi o vídeo, né, passou, a gente conversou, eles foram embora. Dentro de casa já estava uma tensão muito grande. Você sabe, quando o financeiro está abalado, quando o emocional está abalado, tende a abalar o relacionamento. Então, assim, a gente já não estava feito cão e gato, feito positivo e negativo. Não estava se aproximando, sem falar um com o outro. Até que um dia, ela entrou no banheiro de casa e viu o mesmo homem que ela tinha visto na noite que eu tinha falado com você, que eu falei pra você, no pé da cama. E por coincidência, eu falo coincidência, mas eu não acredito em coincidência, por permissão. Mas vamos lá, por coincidência, a casa que eu moro, numa casa, a próxima casa, morava um pastor. Eu não conhecia esse pastor, nunca tive contato nem relacionamento com ele antes disso. Aí eu comentei com ela, disse, mora um pastor aqui do lado, casual, não sei nem por que eu comentei, na verdade. Deus sabe. Ela foi no banheiro e viu esse cara que estava no pé da cama. Depois eu vou entrar nesses seres que estavam dentro da minha casa. E quando ela viu, ela saiu assustada. Eu estava sentado na sala, ela passou chorando, correndo. Foi que houve? Nada não. E saiu. Ela foi na casa desse pastor. Aí disse, pastor, o senhor pode ir lá em casa que eu queria falar com o senhor? Ela disse, não, minha filha, eu vou já lá. Você mora onde? Ele mora aqui, então eu vou já lá. Aí ela voltou para casa. Ela disse, ó, chamei aquele pastor que mora aí do lado para vir aqui em casa. Ah, tá bom. E quem convive com você sou eu, né? Eu pensando, né? Você pode chamar quem for, eu sei com quem eu tô aqui. Eu jogava a culpa nela, ela jogava a culpa em mim. Desde que os dois
eram responsáveis, cada um por sua ação. O pastor chegou lá em casa. Quando o pastor chegou, no automático, ele já, usado por Deus, ele já revelou sobre o nosso relacionamento, sobre o nosso financeiro, sobre algumas situações que a gente estava passando. Então, assim, quando ele começou a falar, Jô, eu sou um cara muito realista, eu não consigo olhar para essa parede e dizer que ela não é branca. Entendeu? Ela é branca e não tem quem faça, porque eu estou vendo que ela é branca. Então, as coisas começaram a acontecer e eu comecei a ver. E eu não consigo fingir que aquilo não aconteceu. Eu não consigo passar por uma situação e fingir para me enganar. Você está entendendo? Tipo assim, eu vou me enganar comendo muito açúcar, eu não vou virar diabético. Então eu não consigo fazer isso. Eu sei que se eu comer muito açúcar, eu vou virar diabético. Se eu virar diabético, não foi por nada, foi porque eu comi muito açúcar. Não foi hereditariamente, né? Foi por falta de responsabilidade minha. Então eu sou muito realista nesse ponto. Então quando o pastor começou a falar, eu comecei a observar que ele estava falando coisas que estavam acontecendo em nossa intimidade. Coisa que só o casal, a situação, sabia. Então, por si só, isso já não é uma coisa normal. Então você já tem que entender que algo sobrenatural está acontecendo ali. Uma pessoa ser usada para falar toda a situação que você está passando. Uma coisa que só você sabe o que está passando, então você já sabe que tem alguma coisa errada aí. Errada não. É surreal nessa história. Nada de errado. Então, quando ele começou a falar, ele disse, você conhece Jesus? E eu disse, não, pastor, eu fui criado no Evangelho, eu conheço. Aí minha esposa disse, não, eu sou espírita. Não, ouvindo o espiritismo. O tempo que a gente está junto, ela nunca frequentou reunião espírita, nada disso. Não criticando o espiritismo, mas foi o primeiro acesso que eu soube que ela era espírita, foi nesse momento. Aí, beleza, passou. O pastor disse, ó, vamos fazer o seguinte, já que aqui na sua casa você está sentindo isso, vamos fazer uma oração na sua casa? Se aceita fazer uma oração, se aceita e aceita, pastor. Foi o meu primeiro contato que eu tive com intensidade na espiritualidade. Eu já tinha visto de longe, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha passado. Então, a partir do momento que o pastor começou a orar, algo surreal aconteceu, que eu achava que só acontecia em filme, só acontecia na vida dos outros, aconteceu na minha vida. A minha esposa se manifestou pela primeira vez, pelo menos pela primeira vez, que você viu, que eu consegui entender, discernir o que estava acontecendo. Você está entendendo? A matéria era minha esposa, a carne era ela, mas a essência, o que estava controlando, não era ela. E isso me impactou muito. Porque, tipo assim, é muito bom quando você olha para a pessoa e você vê essa casca e você sabe que é a pessoa. É muito bom. Mas quando você sabe que a casca é a pessoa e dentro não é, a essência, o espírito não é, está sendo controlado. eu imagino. Então, para mim foi um choque. Quando eu vi a primeira vez, eu tendi a não querer acreditar, mas como eu falei, eu sou um cara realista, eu não consigo. Eu tentei, Jô, eu tentei fingir que aquilo era mentira. Eu tentei. Só que Deus começou a me mostrar com mais intensidade. A partir do momento que aconteceu essa situação de manifesto, eu chamo de manifesto, mas pode usar o nome que for, possessão, acesso. Então foi o primeiro acesso que eu vi. Quando esse pastor, homem usado por Deus de uma forma extraordinária. No decorrer do que eu vou contando, você vai entender o que eu passei e o porquê de reconhecer isso dessa pessoa. Quando ele começou a orar, ela começou a se manifestar. E com raiva, com agressão. Seu desgraçado, não era para você ter entrado aqui, porque você apareceu aqui, eu já estava quase conseguindo, eu não quero eles dois juntos, eu vou destruir essa família, eu vou destruir essa casa. E eu estava são, vendo aquilo acontecer na minha frente. Esse primeiro contato foi nós três só, foi eu, o pastor e ela, dentro da minha casa. E eu comecei a observar, porque você veio, e o pastor
em oração ali, conversando comigo, meu filho, você já frequentou algum tipo de... Aí começou a me fazer algum tipo de... algumas perguntas. Já frequentou terreiro? Você já fez algum pacto? Você já... Eu fui criado no Evangelho, eu sempre tive temor a Deus muito grande. Eu sempre reconheci Deus como Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu sempre reconheci eles como Deus. Estava só afastado. Então assim, eu levava uma vida que eu achava que era do agrado a Deus. Quando eu comecei a ver isso, que o diabo estava dentro do meu relacionamento, dentro do meu financeiro, dentro da minha casa, literalmente dentro da minha casa, passeando como se estivesse passeando, foi que eu comecei a entender que o mundo espiritual é real. Foi quando eu comecei a entender que tudo aquilo que estava acontecendo era verdade. Mas isso foi o primeiro dia. E o pastor chegou para mim e disse assim, meu filho, vamos fazer o seguinte, você quer se libertar disso? Eu disse, quero, pastor. Eu estava disposto, porque é tipo assim, Jô, eu estou casado, eu amo a minha esposa, e você entender que ela está sendo controlada, não por ela, não é a vontade dela, não é o desejo dela, mas ela está sendo controlada por seres malignos, que só servem para matar, roubar e destruir, que é o propósito deles na nossa vida, é esse, é matar, roubar e destruir. Então quando você consegue entender isso sem criar uma capa para não querer acreditar naquilo que você está vendo, você consegue entender que tá muito mais além do que você quer ou do que você acredita, de que você não é tudo isso que você acredita, aí você começa a ver o mundo espiritual com outros olhos. Quando você consegue acessar o campo espiritual, quando você consegue ver as ações, você começa a enxergar o mundo de uma outra forma. Mas isso foi o primeiro dia. E ele chegou para mim e disse, vamos fazer um propósito aqui na sua casa. Porque eu garanto a você que em nome de Jesus, esse demônio ele cai por terra. Amém, Jesus. E de início, eu não me tranquei, porque eu tinha acabado de ver o que aconteceu. Mas eu achei que só a oração, a repreensão, Deus já tinha operado o milagre. Essa foi a minha visão de início. E eu disse, não pastor, a gente faz, como é que funciona esse propósito? Ele disse, todos os dias eu vou vir na sua casa, vou trazer a equipe da igreja, o missionário, os diáconos, e a gente vai fazer uma oração na sua casa, repreendendo todo o mal, quebrando todo impedimento. De quem é essa casa? Eu disse, não, essa casa é do meu avô, é uma casa de herança, hoje quem mora é eu, mas só abrigou família, mas muita gente morou já nessa casa. Aí eu disse, não pastor, tudo bem, o senhor pode vir. O primeiro dia passou, eu estava em casa no outro dia normal com ela, sem problema nenhum. Não estava sentindo nada estranho, não teve porta batendo, não teve tampa de vaso fechando. No outro dia não teve nada disso. E eu achei que já estava tudo muito bem, né? O pastor já veio aqui, já orou, já repreendeu, está tudo muito bem. E a gente tendo um dia normal, tenso, mas um dia normal. Quando foi chegando perto de tarde, a gente conversando, ela disse, eu acho que nem precisa mais vir fazer oração nem nada. E eu disse, tudo normal, né? Aconteceu, está tudo muito bem. Só que esse era o segundo dia. Quando chegou a hora, 7, 8 horas da noite, o pastor chegou na minha porta. Quando ele pisou na minha calçada, ela estava num sofá, sentada do meu lado, e se manifestou na hora que ele chegou na porta, sem nem entrar. Mas eles ficaram bem camufladinhos para achar que estava tudo normal. Tudo muito bem, tudo maravilhoso. Como ele age hoje na vida de 98% das pessoas. Hoje 2% das pessoas, eu não vou dizer liberta, mas tem entendimento espiritual para lidar com esse tipo de situação. 98% das pessoas estão sendo enganadas, achando que está levando uma vida de agrado a Deus e na verdade não está agradando a Deus em suas atitudes, em sua forma de pensar e no coração. Não cabe a mim, mas eu estou dizendo uma coisa que eu passei. Eu levava uma vida dessa. Eu achava que por dar uma esmola, dar um prato de comida, eu já estava fazendo a minha parte. A minha parte não é essa. A minha parte é obedecer o que Deus instituiu para que eu obedecesse. É fazer pelo próximo aquilo que eu quisesse
que fizesse comigo. Quando o pastor chegou, automaticamente ela se manifestou. Na porta. Ele chegou na porta. Ah, Júnior, foi o pastor? Não. Foi a presença que anda com o pastor, a presença que hoje anda comigo, a presença que está com você, a presença que controla a minha vida, a minha casa, o meu relacionamento. Essa presença foi que chegou na calçada da minha casa, através do pastor. Um homem usado por Deus. Um homem que tem uma intimidade com Deus muito grande. Que Deus usou como ponte para me alcançar, para me resgatar. E quando eu vi que ela se manifestou, eu disse, para mim mesmo, eu pensei que tinha acabado. Aí abri a porta, o pastor entrou, a gente começou a orar, fez uns louvores em adoração, mais um manifesto mais pesado. Ameaças, eu vou lhe pegar, eu vou lhe destruir. E eu comecei a entender que se ele pudesse me destruir como ele disse que vai destruir assim na hora, ele já teria feito. Ele não pode, mas ele pode me induzir a me destruir. E se eu for destruído, longe da presença de Deus, eu perdi a batalha. Então eu comecei a observar essas coisas. Foram 7 dias que eu costumo dizer assim, dá para fazer até um livro, viu? Dá para fazer um livro chamado 7 Dias de Terror, que foi o que aconteceu. Nesse segundo dia, o primeiro dia só foram eu, ela e o pastor. Nesse segundo dia, nós 3, mais 5 pessoas. Algumas da igreja, outras mais próximas, que estavam lá em casa quando aconteceu, quando chegou o horário. Algumas pessoas dizem coincidência, eu não acredito em coincidência, é permissão. As pessoas estavam lá porque tinham que estar lá, tinham que ver, tinham que presenciar. Para entender alguma coisa, né? E aprender. Para aprender que aquilo é real. Então, só que algumas dessas pessoas fingiram que não aconteceu e levam a vida conforme quer, e eu não critico. Porque assim, eu fiz conforme o meu querer por muito tempo. Sabe, João? Então, eu sei o que eu passei. Segundo dia passou, oração, começou a falar algumas coisas, como agia, o que fazia. Eu comecei a observar que o que a gente estava passando no nosso relacionamento era dedinho deles. Eles criavam uma situação para criar um problema dentro de casa. Criavam uma situação para que a gente ficasse sem se falar. Isso vai fazendo com que o relacionamento vai... Muita gente hoje se separa e não sabe por quê. Ah não, perdi o diálogo. Tudo bem, não vou criticar você não. Não, você deu espaço para que o diabo ele induzisse a sua mente, a mente do seu marido, a sua casa, a sua família. Aí com isso o diálogo foi se perdendo e hoje seu relacionamento está fracassado. Na realidade tem gente que dá legalidade às coisas ruins no mundo espiritual sem saber do que está falando. Sem saber o que está fazendo. E o inimigo ele entra sem ser convidado. Ele vai usar a tua palavra, a legalidade que você deu. Hoje o mundo espiritual ele atua na nossa vida sobre legalidades. Eu permito através da minha palavra, através das minhas ações e através dos meus sentimentos. Você pode ser uma pessoa que numa capa você mostra uma coisa, mas dentro de você, você tem outra completamente diferente. Chama de ser pulcaiado. Por fora você é lindo, mas por dentro está aquela podridão. Então assim, tem muita gente que vive uma vida dessa forma. E acha que está correto, e eu não critico. Mas você chega na casa de uma pessoa que ela serve a Deus há anos. 20 anos de servir a Deus. Mas ela vive uma vida complicada financeiramente, ela vive uma vida complicada em relacionamento, ela vive uma vida complicada dessa forma. E você fica sem entender o porquê de uma pessoa que é tão usada por Deus, uma pessoa que Deus utiliza para curar, para libertar, para mandar mensagem para outras pessoas, e Deus não poderia falar com essa pessoa para que a vida dela mude. Só que nós seres, isso é todos os seres humanos, se a gente não tiver cuidado com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, ela vai ficar acima de qualquer coisa. Então tem pessoas que não entendem que Deus usa de uma forma extraordinária aqui nessa terra, mas que vive um inferno nessa terra. Vive um inferno no relacionamento, só no modo de falar. Vive um inferno no financeiro, nunca dá, nunca... E você, é o diabo que está na minha vida. As suas atitudes permitem com que o diabo chegue na sua vida. Deus não criou a gente para viver uma vida de escassez, uma vida de desgraça, uma vida de relacionamento fracassado, uma vida de família fracassada. Ele não criou a gente para isso. Ô Júnior, às vezes é só a falta de um perdão que
que o inimigo não quer deixar que você libere esse perdão. Eu vou chegar nessa parte, você vai achar incrível e as isso. Coisas ficam... O que aconteceu para que eu chegasse, para que eu entendesse que eu tinha que perdoar e que eu tinha que ser perdoado por coisas que eu fiz que estavam em oculto. E às vezes é até a gente mesmo, né, se perdoar de algo que fez. Ai, até me emociona. Por uma atitude que você tomou. Olha que coisa incrível. Passou o terceiro dia. Passou o segundo dia. E deu início ao terceiro dia. E a noite foi tranquila. A noite não teve nada sobrenatural ou surreal na minha casa, nem na nossa vida. Foi até uma noite tranquila. E mais uma vez eu imaginei que já estava tudo bem. Até chegar ao terceiro dia. Nesse terceiro dia, ficou mais intenso. Já tinha mais algumas pessoas na minha casa, fora os 5 que já tinha, que era eu, minha esposa, o pastor, mais 2 da igreja, tinha mais 3 pessoas. Tudo isso presenciando o que estava acontecendo, vendo o que estava acontecendo e sentindo aquela atmosfera, o que estava acontecendo naquele local, naquele momento. Eu lembro que até um amigo meu passou na porta uma vez, eu não lembro se foi no terceiro, foi no quarto dia, um colega meu passou na porta, quando a gente estava em oração, e a radiação do que estava acontecendo atingiu ele na porta. E a gente conversando, depois ele disse: Júnior, eu passei na porta. E quando eu passei, eu senti uma energia negativa, eu me arrepiei todo. Inclusive, eu andei até mais rápido. Aí o pastor chegou lá, fez a oração, tudo, houve outro manifesto e começou a falar outras coisas. Tudo isso que vinha acontecendo, falou muita coisa pessoal, que eu não vou entrar em detalhes, mas que só eu sabia. Tem coisas que até a minha esposa não sabia, mas o que estava nela sabia o que eu tinha feito ou praticado, e começou a revelar, falar algumas coisas. Nesse terceiro dia, o pastor disse: meu filho, você quer aceitar Jesus? Por medo da situação, do que estava acontecendo, eu quero. Se ajoelha aqui, vocês dois. De primeiro foi uma luta, porque o que estava nela não queria. Quando foi ela, se ajoelhou, confessou, e a gente, nesse dia, foi fevereiro de 2020, acredito que entre o dia 24, entre o dia 15 e o dia 20, foi a nossa conversão, porque foram 7 dias, que eu chamo de 7 dias de terror, porque foi 7 dias sobrenaturais o que aconteceu dentro da minha casa. Então esse foi o terceiro dia. Lembra que eu te falei que a minha casa, ela passou não é que ela passou um tempo, ela se via como um depósito. Minha família quebrava uma peça do carro, botava lá. Uma bomba quebrou, botava lá. Não morava ninguém lá, meu avô tinha morrido, tinha falecido, né, morrido. E meus tios, minha mãe, o pessoal guardava as coisas lá. Ninguém morava, era um entulho. Então quando a gente chegou nessa casa, tinha chão de bagulho, né? Muita coisa. Então o que é que acontece? No terceiro dia que a gente aceitou, o pastor fez uma oração e a gente foi dormir. Ele foi para casa. Passou o terceiro dia, a gente começou a sentir coisas estranhas acontecer. Presenças que a gente não sentia, não via, não achava que tinha, mas começou a sentir, passava por algum canto e sentia um peso, sentia arrepio. E esse terceiro dia foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu passar. Chegou o quarto dia. Durante o dia normal, café, almoço, janta, ou café e almoço até o fim da tarde, tudo tranquilo, tudo perfeito, não tinha discussão, não tinha conflito dentro de casa. A dificuldade estava porque a gente estava naquele momento e a gente tentando lidar com aquele tipo de dificuldade. Então o que é que acontece? Quando deu 4h30, 5 horas da tarde, o pastor mandou uma mensagem para mim. Disse: hoje eu vou demorar um pouquinho para chegar aí. Não vai ser, porque acontecia entre as 7 e 8 horas. Só que o pastor estava num propósito na igreja que ele administrava. Até o momento a gente não estava congregando em canto nenhum, nem estava indo para a igreja nenhuma. Eu não me lembro sequer o dia. Se eu não me engano, Jô, o último culto que eu fui foi a convite da sua filha, que foi por aqui pela Santa Lúcia. Eu me lembro o local, mas eu não só me lembro desse dia. Foi o último culto que eu fui. Inclusive Deus falou comigo nesse culto. Voltando ao assunto, quando foi o quarto dia, ele disse: vou chegar um pouco mais tarde. Tudo bem.
tá tudo tranquilo. Quando foi chegando a noite, eu recebi visitas em casa. Alguns colegas meus chegaram lá. Um desses presenciou e participou mais a fundo dessa situação. Durante esses 3 dias, tinha uma pessoa que ela estava com a gente esse tempo todo. Um amigo nosso que estava lá presenciando tudo. No 4º dia ele também estava. Então o que é que acontece? Quando o pastor chegou lá, ele disse: meu filho, a gente vai fazer uma oração hoje na sua casa toda, apresentando a sua casa toda. Aí eu, tá bom. No quarto atrás da minha casa era um quarto de bagunça, muito bagulho. Quase todos os quartos, na verdade, inclusive até o quarto da gente tinha pneu debaixo da cama. Pra você ter a noção, e a gente não tinha esse entendimento dessa podridão, dessa sujeira, de tudo isso. Então quando ele disse: a gente vai fazer uma oração na sua casa. Aí eu, tudo bem, pastor, devido ao que eu já tinha visto, eu não ia impedir, porque até o momento a gente estava só na sala e na parte de cima da casa. Quando ele disse que ia precisar andar na casa, a gente fica receoso, né? Porque é sua intimidade, suas coisas, parte íntima, de roupas, essas coisas. E a casa estava daquele jeito, bagunçadíssima. Então a gente ficou meio assim, mas tudo bem. Quando ele começou a orar na sala, mais uma situação do manifesto. E de novo, o que é que você está fazendo aqui? Eu não vou deixar... quando se manifestou, eu disse assim: eu não vou deixar você fazer o que você veio fazer. Falou para o pastor, né? Aí eu disse: oxê, o que foi? O que é que ele vai fazer? Que ela está dizendo que não vai deixar. Isso foi fazendo com que a minha visão para a realidade da espiritualidade fosse se abrindo. Porque assim, antes do pastor ir para minha casa, ele estava em oração. E Deus revelou a ele: ó, precisa tirar, precisa fazer, precisa acrescentar isso, isso e isso. Então quando ele chegou lá em casa que disse que ia fazer, no automático ela se manifestou, não ela, mas o que possuía ela, porque é contra a vontade dela. Ela não tem controle sobre isso. Entendeu? E eu comecei a entender isso. Eu disse: ó, não é ela, então eu vou estar nessa luta. Porque até é uma covardia. Não é não, você presenciar uma situação dessa, saber que a pessoa que está passando por isso, ela não tem controle e não tem força para lutar sozinha, e você virar as costas, desistir, abandonar. Entendeu? Então quando eu vi o que estava acontecendo, eu já sou casado, hoje há 8 anos, mas a gente ia fazer 5. Então, 5 anos com minha esposa, eu amo ela. E eu ver ela passar por uma situação dessa e virar as costas, é covardia da minha parte. Então eu disse, nesse dia eu fiz uma promessa, eu disse: Deus, eu estou nessa luta, porque se o Senhor está permitindo que eu veja isso, que eu presencie isso, é porque tem um propósito. Porque seria até uma covardia de Deus. Veja só, entenda o que eu estou falando. Eu não estou chamando Deus de covarde. Mas não seria uma covardia de Deus presenciar você, fazer você presenciar uma situação dessa e não lhe dar força e estrutura para vencer ela? Não condiz com o Deus que eu sirvo hoje. É verdade. Não condiz com o Deus que está com você a todo momento. Com o Deus que te escolheu no ventre da tua mãe. Não condiz com esse Deus. Então eu disse: Deus, se o Senhor está permitindo que eu passe por isso, é porque tem propósito. E quando tem propósito, o processo é complicado. Eu já tinha um entendimento disso, mesmo sem saber de nada. Então assim, eu disse: não, eu estou nessa luta, Deus, desde que o Senhor me dê força para suportar, porque não é fácil você lutar contra forças espirituais da maldade. Está muito mais além do que essa matéria da gente, João. Está muito mais além do que a gente pode imaginar ou acreditar. São forças, são poderes que a gente não tem acesso, a gente não tem controle sobre eles. Se não for o próprio Deus que vem a intervir, te dando autoridade, te dando força, te dando sabedoria para lidar com isso. Mas você sozinho, você não tem como. Se você entrar numa batalha dessa sozinho, você vai ser derrotado, você vai ser enganado, você vai ser destruído. Se for com Deus, Ele vai te dar estrutura para suportar, nos termos dele, não no seu. Porque se fosse no meu termo, eu iria dizer: ó, acabou agora aqui. Como ser humano, acabou agora. Vai, sai da minha casa, se eu tivesse autoridade para isso, se eu tivesse poderes para lutar contra isso. Mas eu não tenho. E no 4º dia eu decidi. Eu disse: não, eu estou nessa luta. Não importa. E quando eu disse não importa o que aconteça, é como se, digamos que eu fosse elevado de nível. Então você já entendeu que nessa luta
você vai ter que dar o seu máximo. E Então, com tudo isso você afrontou o inferno. vamos agora para a próxima fase. Deus, ele te dá a estrutura, ele está com você, ele intervém, mas ele permite. Fica um pouco meio complicado de entender. Como é que ele intervém, mas ele permite? Ele intervém te dando força, impedindo que uma armadilha... Que você caia na armadilha. Que você caia na armadilha, impedindo que um laço, uma seta atinja você. Mas ele permite que a situação ocorra para te dar estrutura, para abrir os teus olhos, para que você venha entender que é muito mais além do que você. É muito mais além do que a mim, do que eu. Só que, quando você entende isso, você é mais um soldado no exército de Cristo lutando contra o mal. Isso não vai te dar regalia, não, nem vai te fazer uma pessoa... Eu agora sirvo a Deus. Porque é tipo assim, vamos lá. Eu agora sirvo a Deus, o Criador, Senhor dos Senhores. Fez céu e terra com o poder da palavra. Tem todo o controle na sua mão. Olha a grandeza, olha o que eu estou enfatizando. O tamanho desse Deus que eu sirvo. E por que eu passo por tanta luta? Por que eu passo por tanta batalha financeira? Por que o meu emocional ele é abalado? Porque se eu sirvo a um Deus que controla tudo. Por que eu passo por tudo isso? Fica uma coisa meio estranha de você dizer que serve a esse Deus com todo esse amor que você tem por ele tem por você, mas você passa por tudo isso, onde você ainda serve a esse Deus. Tudo isso serve para me moldar, para me preparar. Se eu não tivesse passado, Jô, é pesada, né, Jô? Se eu não tivesse passado por tudo isso no começo, no terceiro, no quarto dia, eu não estava testemunhando aqui. Eu conheci pessoas que passou, Jô, por isso comigo. E hoje eles não suportaram. Aconteceu uma situação que eu vou chegar lá com um grande amigo meu, hoje ele não está mais entre a gente. Um grande amigo meu, muito amigo, a gente se criou junto, mais de 20 anos de amizade, 30 anos de amizade. Ele presenciou muito disso. Mas ele não deu a atenção necessária que deveria ser dada para essa situação. Digamos assim, ele não acreditou. Eu preciso feito logo porque ele pagou o jogo. Mas vamos lá, eu vou chegar nisso aí. Perdoa, tá? Voltando ao assunto. Quarto dia, chegou lá em casa o pastor e vamos fazer oração. E a gente começou a orar. Quando ela se manifestou, ele começou a dizer, comece a falar o que lhe dá acesso a essa casa. O pastor falou. O pastor falou para o espírito que possuía o corpo dela. Comece a falar o que dá acesso a você entrar aqui. Porque assim, tem pessoas que não acreditam, João, mas um simples copo, uma simples taça, a coisa mais simples que seja da legalidade para o inimigo entrar na sua vida, desde que de onde aquilo veio. Entendeu? Como aquilo chegou até você. Como essa casa ela tinha muita coisa que era do meu avô, que era espírita, tinha um nível de espiritismo. Eu não vou dizer muito alto porque eu não conheço a categoria, a hierarquia como é. Mas o simples fato dele, da legalidade, falando... Eu lembro que ele dizia assim, quando a gente escutava uma zoada, que eu dizia, Deus tem misericórdia. Aí ele dizia, não, meu filho. Não, meu filho. Quando você escutar uma voz, quando você escutar alguma coisa, pergunte o que quer, deixe à vontade. Ele costumava dizer assim, entre, fique à vontade. Ele era o dono da casa, ele era o senhor daquela casa. A partir do momento que ele dá esse tipo de legalidade, entre, fique à vontade, as portas estão abertas para o mundo espiritual. Porque através da sua palavra e do poder da sua palavra, você autorizou que aquilo pudesse acontecer. É verdade. Então o que é que acontece? A casa era do meu avô. Passou para a herança, mas o senhor da casa, o homem da casa, não em termo masculino ou feminino, mas o senhor da casa era ele. Então ele deu todo tipo de legalidade para aquelas entidades ficarem naquele local por muito e muito tempo. Naquela casa teve amizades destruídas, foi um lugar de... até hoje é um lugar de abrigo, ajudou muita gente, mas teve relacionamentos destruídos. Ah não, é porque fulano de tal agiu errado. Se ele agiu errado,
consequência de uma legalidade, ele permitiu agir aquilo. Tudo tem o dedinho deles por trás. Então o que é que acontece? Quando o pastor perguntou o que é que dá legalidade para você estar nessa casa, ele começou a falar sobre as coisas que estavam entulhadas. Começou a apontar, mostrar algumas coisas. E eu comecei a ver. Aí eu decidi fazer uma limpeza nesse quarto dia. Primeiro dia da limpeza, quarto dia do processo. Quando foi chegando, foi o quinto dia que a gente foi para a igreja. Isso mesmo. Terceiro dia aceitei, quarto dia limpeza, quinto dia o primeiro culto. Vou chegar lá. Quarto dia a gente começou a limpar algumas coisas, pegar algumas coisas, besteiras e começar a jogar fora. Algumas coisas até úteis, mas que estava tanto tempo parada que para mim não era útil, mas útil para alguém. Comecei a jogar fora, fazer uma limpeza. Nesse dia começou, a atmosfera da casa automaticamente mudou. 3, 2, 1. Então a gente começou a fazer uma limpeza, tirar as coisas dentro de casa e começar a jogar fora. Só que algo incrível começou a acontecer. Ju, eu comecei a passar mal. Veja só, tinha um quarto nessa casa que tava as coisas mais pessoais que era do meu avô. Eu não estou dizendo que a culpa foi porque era do meu avô, mas meu avô já tinha morrido, já tinha feito 8 anos. Mas sim a energia negativa que ficou naqueles bens. Digamos assim, era cama, colchão, esse tipo de coisa. Aí eu disse, eu vou fazer o seguinte, amor, me ajuda a jogar fora, a tirar daqui do quarto. Jô, quando eu entrava no quarto, eu caía. Parece mentira. Imagine a sua força, a sua energia ser drenada do seu corpo, a ponto de você não conseguir se sustentar em pé. Eu caí. Tinha pessoas que estavam presenciando isso. Não era só eu e ela. Tinha 2 pessoas que estavam comigo vendo isso. Eu acho que Deus permitiu que essas pessoas estivessem lá para que eu não achasse que estava ficando louco. Porque no quarto dia eu já estava achando que estava ficando louco. Porque são poderes sobrenaturais. Além da nossa concepção, a gente não consegue entender aquilo. Então, quando algo chega até você que você não entende, você tende a puxar para o lado da loucura. Não, isso não está acontecendo isso. Porque o normal é quando as pessoas veem essas coisas e dizem, tem que internar porque está ficando... Sabe o que aconteceu comigo? Eu disse, eu não consigo tirar essas coisas desse quarto. Foram 3 ou 4 tentativas. Entrava no quarto, caía. Aí me arrastavam para fora. Quando eu saía do quarto, eu ficava bom. Caía no chão, o pessoal me tirava. Quando eu saía do quarto, as forças voltava. Aí eu, não. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Eu vou lá de novo. Quando eu entrei no quarto, era incrível, era eu entrando, eu caía. Bom! Tira ele do quarto, eu levantava. Foi difícil para mim acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Aí eu disse, não, eu vou me segurar agora, eu vou com mais força que isso não vai acontecer. Quando eu cheguei na porta, eu caí de novo. Então, coisas inexplicáveis. Você não tem como entender isso que eu estou falando. Como? Você vai entrar num quarto, perder as forças e cair. Porque uma ação espiritual estava acontecendo naquele momento. Aí eu liguei para o pastor, era 11h30 da noite, mais ou menos, quase meia-noite. Pastor, eu preciso da ajuda do senhor. Por coincidência, o pastor morava 3 casas ao lado. E eu acho que eu esqueci de falar que esse pastor que morava 3 casas ao lado da minha, é o mesmo pastor que no primeiro vídeo o colega meu mostrou a mim, que expulsando um demônio de um colega meu. Eu acho que eu não falei isso. Mas esse pastor é o mesmo pastor que foi mostrado no vídeo. Coincidência, para quem quiser achar, não é? Eu não, permissão. Tudo propósito de Deus para chegar naquele momento. É o que eu creio. Então eu chamei, pastor, me dá uma força aqui em casa, porque eu tenho umas coisas para tirar do quarto e eu não estou conseguindo entrar no quarto. Aí ele presenciou isso. Eu falei, pastor, veja que é normal isso. Quando eu entrei no quarto, eu caí. Aí ele foi lá e me tirou. Aí fez uma oração no quarto. Repreendeu e disse, entre agora. Parece mentira, eu entrei, tirei as coisas, quebrei o que tinha de quebrar e joguei fora. Depois de 1 hora só. Então nesse quarto dia começou a nos mostrar coisas dentro de casa que precisavam ser tiradas. Porque essas coisas eram pontos de acesso que o inimigo usava
para ter acesso à nossa vida, para poder trabalhar na nossa mente, no nosso coração, fazer com que a gente tomasse atitudes que desagradassem a Deus e agradassem a nossa própria vontade. Quando você agrada a sua própria vontade, você já está agradando ao seu inimigo. Porque você está fazendo aquilo que você quer. Então você é escravo do seu desejo. Eu faço o que eu quero, eu sou livre. Não. Você não é livre quando você faz o que você quer, não. Você é livre quando você faz o que é necessário ser feito. Mesmo que isso que seja necessário seja contra a sua vontade. Mas se é necessário, você faz. Então Deus começou a me mostrar esse tipo de coisa. Que eu não tenho que fazer o que eu quero, mas o que é preciso ser feito. Acabou o 4º dia. Isso ficou até umas 4 horas da manhã. Eu, duas pessoas próximas, eu, minha esposa, 2 pessoas próximas e o pastor, quebrando tudo dentro de casa. Jogando as coisas fora, os vizinhos sem saber o que é que estava acontecendo. Pegando e levando mal para suas casas. Né? E o pessoal carregando as coisas boas, porque tinha muita coisa boa e levando. Agora sim, se Deus permitiu, não dizendo que aquelas coisas estavam amaldiçoadas, não. Aquilo era ponto de acesso e se Deus permitiu alguém levar é porque estava precisando. Eu digo assim porque eu vi uma missionária, uma vez ela me contou que a mãe de ela era crente, essa pessoa era crente, e tinha uma filha que cantava no departamento. E ela comprou um móvel e botou dentro de casa. E nesse meio enquanto aí, dentro do móvel veio um inimigo. No caso, não sei se foi consagrado. Já aconteceu comigo isso, de receber um presente, mas e acho o que isso vai ficar para outra inimigo parte. estava dentro do coisa e entrou na jovem. E a jovem fez cada coisa horrenda que ninguém entendia. Só sabe quem passa. Veja só. Por mais que você tente explicar, por mais que eu tente explicar a situação que eu passei, o testemunho que eu passei, tudo, não tem como a pessoa entender, discernir aquilo que está sendo explicado. Ela pode ver como uma história. Imagine como um filme. Isso que eu estou contando, você pode imaginar um filme, mas você vai achar sempre que é um filme, porque você não participou diretamente disso. Inclusive, eu tenho um filme que eu queria indicar, que a pessoa assistindo ela vai ter um pouco de noção sobre espiritualidade. Depois eu vou chegar nisso, mas vamos lá. Nesse 4º dia durou até umas 4 horas, 4h30 da manhã. Essa limpeza. Não tiramos tudo, mas tiramos uma boa parte. Dormimos, o outro dia foi exausto, estava totalmente desgastado. Parecia que eu tinha passado uma noite numa maratona, onde eu gastei muita energia e no outro dia estava todo quebrado, estava todo... a musculatura, como se eu tivesse... Primeiro dia de academia, digamos que isso. Parecia que tinha lavado uma pizza, a verdade é essa. 5º dia, era o dia de culto. O pastor tinha convidado a gente para ir para a igreja. Durante o dia tudo normal, tudo tranquilo em casa, não aconteceu nada de anormal, surreal ou sobrenatural. O dia foi normal. A tensão ainda estava, porque a gente ainda era tudo muito novo, a gente não sabia o que era que estava acontecendo, mas a gente estava tentando lidar com esse tipo de coisa. O que é que acontece? Quando vai chegando de noite, perto do horário da igreja, eu disse, amor, vamos se arrumar, que a gente foi convidado para ir, não estava congregando, não estava seguindo ainda, era o 5º dia ainda. Quando a gente decidiu ir, uma oposição se levantou contra a gente. E assim, eu não sei se você vai entender, mas uma pressão negativa foi tão forte que coisas começaram a acontecer dentro de casa, no meu entendimento, para impedir que a gente fosse. Sandália atorou, chave desapareceu. Isso que eu estou falando é só de coisas materiais que aconteceu dentro de casa. Copo quebrou, televisão ligou. Agora vamos falar do espiritual. Os 15 minutos que a gente passou, o culto começa de 7h15 e a gente estava para sair de casa às 7 horas da noite. Esse 15 minutos entre 7 e 7h15 para a gente foi 1h30, 2 horas. Uma eternidade. Uma eternidade. Coração trancado, carne se tremendo, as pernas trêmulas, sem força para sair de casa. Para não conseguir sair. Todo impedimento se levantou para a gente sair. O percurso entre a minha casa e a igreja que eu congregava, ele dura em torno de 5 minutos de caminhada. Passaram-se 5 horas e eu não chegava na igreja.
esses 5 minutos. No meio da rua. Tudo estava acontecendo normal. Para as pessoas que estavam passando, pela gente, estava tudo normal. Mas a gente estava enfrentando uma oposição grande. Jô, essa pequena parte do testemunho que eu estou contando me causa muita dor, porque eu passei. Não a dor, tipo assim, não há motivo de eu querer inventar uma história dessa, onde as pessoas afetadas só são eu e a minha esposa. A gente não ganha nada com isso. A gente não alcança nada com isso, a não ser... Dá um testemunho para que as pessoas também venham entender Você que viu- algo de ruim assim vem Você vive de acontecer. motivo de chacota. Porque às vezes você está contando e o entendimento daquela pessoa que você está contando está tão fechado e o grupinho que essa pessoa está tão cego espiritualmente que diz assim, ó, você é um doido, não aconteceu isso nada, isso é conversa. Eu cheguei nesse ponto de achar que estava ficando louco. Até que eu decidi fazer filmagem de tudo que acontecia. Jô, tudo isso que eu estou falando para você hoje, tudo isso eu tenho filmado e guardado em mídia. Não porque eu preciso provar nada para você nem para ninguém. Mas eu precisava provar para mim mesmo que eu não estava ficando louco. Eu precisava mostrar depois à minha esposa o que estava acontecendo com ela. Porque depois que a gente conversava, ela não lembrava de nada. Ela não sabia aonde a essência dela estava nesse meio tempo. Quando você perguntava a ela, ela dizia que eu ficava num, tipo uma encruzilhada, onde só tinha luz aonde eu estava e o resto era tudo escuro. Eu não sabia dizer, ela não sabia dizer para mim, ela dizia, eu não sei dizer onde é que eu fico. Eu não sei, eu começo a escutar uma voz, depois eu não escuto mais nada. É um silêncio total, um lugar escuro, é onde eu fico ali. Esse meio tempo onde a essência dela estava, a alma dela estava lá, a matéria dela aqui estava dominada por um ser maligno. Oh, meu Deus.